Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos fazer uma análise aqui da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, recheadas de polêmicas, erros e acertos de arbitragem. Verificar quais foram os destaques da rodada, ver se o seu time se deu bem ou se deu mal. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também a sua participação nos comentários. Beleza? Então vamos falar aqui de futebol. Primeiro jogo, sábado, foi entre Flamengo e Criciúma. Esse jogo teve muitas polêmicas, principalmente com relação ao último lance ali do pênalti, que foi um pênalti incomum que gerou uma grande discussão aí nas mídias, nas redes sociais, mas a gente precisa entender uma coisa. Regra é regra e a regra foi aplicada. Então o árbitro, dessa vez o árbitro acertou. Então é um lance controverso porque a arbitragem ela gera muita polêmica quando ela erra. E nesse lance, ela gerou muita polêmica porque ela acertou. Então a gente tem que reconhecer e valorizar o acerto do árbitro porque a decisão foi correta. Quem foi errado, na verdade, aí foi o zagueiro, o jogador do Criciúma, que abandonou o lance de gol, o lance que era perigo de gol para o Flamengo, e simplesmente ele deixou o lance de lado e chutou a bola. E a regra diz que chutar um objeto extra, que seria a bola de jogo, é falta. E dentro da área é pênalti. Então, gerou muita discussão, mas a gente tem que parabenizar o árbitro porque a decisão foi correta. Então, o Flamengo ganhou o jogo aí por 2-1, segue firme ali na tabela, mas a questão do Flamengo é o seguinte, o Flamengo, a gente sempre fala que o Flamengo tem o melhor elenco das Américas, né? Tem o melhor elenco. E quando a gente fala que um time tem um melhor elenco, esse time precisa estar sobrando com relação aos outros clubes. E não é isso que vem acontecendo. Se a gente vem analisar o Flamengo esse ano, lógico, ele tem um elenco muito forte, ele vem ganhando jogos, mas proporcional ao elenco, proporcional ao time que ele tem, ele vem tendo resultados, vários resultados, ganhando de forma ali na bacia das almas, nos últimos lances, nos acréscimos, no final de jogo. Não tem sido fácil para o Flamengo e essas vitórias, na minha opinião, ela vem escondendo algumas péssimas atuações. A galera fala aí que o Flamengo passou por um momento com vários desfalques com relação aí à Copa América, mas se o time do Flamengo, que tem o melhor elenco, está sofrendo, então imagine o resto. Então, na minha opinião, não é desculpa, tá? Não é desculpa. Essas vitórias que o Flamengo vem tendo de forma teoricamente sofrida, vem escondendo essas péssimas atuações. Então, se não fosse esse lance contra o Criciúma, ele teria empatado e ficaria ali basicamente a 31 pontos. Se ele empatasse, eu estou conferindo aqui a tabela, 31, ele ficaria com 7 pontos com um jogo a menos. Então o Flamengo, a gente pega aqui o Flamengo, ele ganhou do Criciúma no final do jogo dessa forma, contra o Bahia da mesma forma, perdeu para o Juventude, empatou com o Cuiabá, perdeu para o Fortaleza. Então são vários jogos, teoricamente com times inferiores, que o Flamengo perdeu muitos pontos. E a gente não pode esquecer da campanha na primeira fase da Copa Libertadores, que o Flamengo ainda naquele grupo fraquíssimo terminou em segundo. E a gente quando pega o Botafogo e o Palmeiras, a gente vê muito mais consistência com relação ao Flamengo. E aí depois do jogo do Flamengo, o próximo jogo foi Botafogo e Internacional. O Botafogo garantiu mais uma vitória, mostrou a força que tem dentro de casa. E foi um jogo que poderia ter saído até mais gols, mas ficou visível ali que o time do Botafogo, não só o time do Botafogo, mas todos os times vêm de vários jogos, uma maratona aí pesada e os jogadores acabam sentindo. Mas o importante é que o Botafogo venceu sob pressão, porque tem a pressão do Flamengo e do Palmeiras que vem atrás, e simplesmente garantiu a primeira colocação com 39 pontos. E o Botafogo ele vem numa consistência muito grande, basicamente a melhor campanha aí nos últimos 5 jogos, 5 vitórias. E se continuar dessa forma, ou o ano passado que não ganhou, ou esse ano ou o próximo ano, em algum momento o Botafogo vai levantar taça, vai levantar títulos, que o Botafogo está se mantendo muito consistente. O Internacional, por um lado, ele tem chance de se recuperar na tabela, pelo investimento que o Internacional fez, ele precisa ali lutar pelo menos para garantir uma Libertadores, para ter um retorno bom aí no próximo ano. Depois, para finalizar a primeira rodada, a primeira parte da tabela ali no dia de sábado, teve Palmeiras 2, Cruzeiro 0. Galera, a polêmica desse jogo é o seguinte,
aquele primeiro gol do Cruzeiro, ele não deveria ser anulado, porque se vocês forem observar, o árbitro, ele estava frente ao lance e ali é um lance interpretativo. Não foi uma falta escandalosa, caso fosse uma falta, tá? Mas não era lance para o VAR chamar. E o VAR chamou e ele pipocou e anulou o gol do Cruzeiro. Naquele jogo, naquele momento ali ia estar de 1-1. Poderia no final do jogo o Palmeiras ganhar? Poderia. Mas a gente nunca sabe, então o Cruzeiro foi muito prejudicado e o segundo gol do Palmeiras foi já no final. Então quando cai no campo da interpretação, o VAR não pode chamar. Então o Cruzeiro foi muito prejudicado e o Palmeiras se consolidou aí em segundo colocado e o Cruzeiro está bem na tabela, está em sétimo com um jogo a menos. Partindo aí para o domingo, teve Grêmio 2, Vitória 0. O Grêmio conseguiu uma vitória interessante sobre o time do Vitória. O interessante é que o Grêmio, o Corinthians e o Fluminense, que estavam lá embaixo, não estavam ganhando de forma alguma. Os três ganharam. Eu acredito que essas vitórias aí vão dar uma confiança a mais para esses times. E esses times, querendo ou não, por conta da camisa, eles têm força para reverter essa campanha aí no segundo turno. Então, eu ainda acredito que um grande caia. Mas, da mesma forma, também todos têm chance de se livrar, né? Porque veio aí a janela de transferência e eles vão se reforçar. E o Vitória, ele se deu mal na rodada porque todos ganharam, os concorrentes dele ganhou, e ele terminou aí na zona de rebaixamento em 17º colocado. Aí depois teve Atlético Mineiro 2, Vasco 0, aí em BH, Belo Horizonte, 2 gols do Hulk. O Atlético Mineiro, ele vem ganhando uma e perdendo outra, ganhando uma e perdendo outra. É um time que está demorando de embalar, é um time que está oscilando bastante, é altos e baixos. E o Atlético Mineiro aqui está aqui de forma morno, né? Em 10º colocado com 25 pontos. Ele tem também um jogo a menos, mas o Atlético Mineiro não empolga o torcedor. Em contrapartida, vem aí o Vasco. O Vasco tinha vindo aí de, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui. O Vasco vinha de 4 vitórias seguidas. O torcedor do Vasco, eu acho que tem muitos e muitos anos que não comemorava 4 vitórias consecutivas e dessa vez comemorou. Então, eu acho que o torcedor do Vasco também festejou aí a estreia do Felipe Coutinho. E aí tá tudo certo para o Vasco da Gama. E o Vasco é um time grande também, a gente torce para que o Vasco se reestabeleça, porque é um time grande, de torcida grande, e o Vasco merece melhorar muito aí. Aí, na minha opinião, veio Bahia e Corinthians. O jogo que foi surpresa dentro dessa rodada foi esse jogo aí. Assim, eu tinha certeza absoluta que o Bahia ganharia o jogo, até o torcedor corintiano. Assim, é lógico que o torcedor vai torcer para ganhar, mas seria normal, muito previsível o Bahia ganhar. E o Corinthians surpreendeu, ganhou de 1-0. O Corinthians, ele vem fazendo um ano aí terrível. Se eu não me engano, ele tem 4 vitórias no Campeonato Brasileiro. Porém, são 4 vitórias em times de Série A no ano. São apenas 4 vitórias. Então o Corinthians vem de um ano aí de forma absurda. Ele ganhou 2, é a segunda vitória. Na minha opinião, o Corinthians é muito forte, principalmente dentro de casa. A torcida ajuda, a torcida empurra, mas na minha opinião foi a surpresa dessa rodada, a segunda vitória consecutiva. Se eu não me engano, saiu um dado aí que o Corinthians tinha mais de 600 dias que não conquistava 2 vitórias seguidas. Então, parabéns aí para o Corinthians, parabéns pela contratação do Ramon Dias, porque, querendo ou não, já fez um efeito absurdo, porque o português, se eu não me engano, ele tinha 13 jogos no Campeonato Brasileiro e apenas uma vitória. Então, Ramon Dias chegou com 2 jogos, 2 vitórias, trouxe um novo ânimo, um outro time, chegou os reforços também, que o Corinthians não caia esse ano. Se não caiu esse ano, ó, pessoal, não cai mais nunca, porque o ano do Corinthians foi terrível. E aí depois vem Bragantino 1, Atlético Paranaense 0, é um jogo equilibrado aqui. E o Atlético Paranaense está aqui, é um time que sempre está aqui nas cabeças, né? Tanto ele como o Bragantino. Os dois estão com 25 pontos, um em oitavo, outro em nono. E aí depois veio o Fortaleza, que se deu bem na rodada do Fortaleza, ele simplesmente entrou no G4 com essa vitória sobre o Atlético Goianiense. E aí parabéns para o Fortaleza. O Fortaleza é um time
que ele se consolidou na Série A e é um time que, além dele consolidar na Série A, ele sempre está no meio da tabela para cima. Ele nunca está do meio da tabela para baixo. E chegou para ficar mesmo. E hoje o Fortaleza ele se comporta como um time grande. Parabéns aí para a torcida do Fortaleza, pela diretoria, pelo esse ótimo trabalho. O penúltimo jogo entre Juventude e São Paulo. Jogo ruim, ao mesmo tempo disputado, com algumas chances de gol. O São Paulo ele teve a chance de se consolidar no G4. Não conseguiu ganhar, apesar que estava com desfalque do Alisson, estava com desfalque do Caleri, mas era um jogo para o São Paulo ganhar, porque o Juventude vendeu o mando de campo e basicamente aí o jogo era um campo neutro. Então o São Paulo perdeu a oportunidade, porque o Juventude, além de ser um time forte, que está bem encaixado, ele dentro de casa, lá no Sul, ele é muito forte. Então o São Paulo perdeu a oportunidade de colar ali no G4 e se estabelecer. E no final teve o último jogo entre Cuiabá e Fluminense. Surpresa aí, porque o Fluminense ganhou fora de casa e saiu da lanterna, tá? Então, destaque negativo aqui, quem se deu mal na rodada simplesmente foi o Vitória, o Atlético Goianiense e o Cuiabá, porque todos os concorrentes diretos ganharam. E aí ficou a zona de rebaixamento com o Vitória, 17º, Grêmio, 18º, Fluminense, 19º e o Atlético Goianiense na lanterna. Então é isso, pessoal. Esse era o vídeo de hoje. Eu gostaria de ouvir a sua opinião aqui nos comentários. E vamos nos preparar aí para a 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Destaque aí para Botafogo e São Paulo. Se o Botafogo vai ser um jogo grande, um jogo difícil aí para ambas as equipes. E vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.